Vamos tomar a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E o tema hoje é Brasil, terra de Santa Cruz. O nosso país começa já com o nome da cruz de Cristo. Terra de Vera Cruz. Por que Vera Cruz? Em toda a época onde se via a cruz de Cristo, eles diziam a cruz verdadeira. Por isso Vera Cruz, cruz verdadeira. Então de 1500 a 1501 o Brasil foi chamado de país terra, não era Brasil, era terra de Vera Cruz. De 1501 a 1504, terra de Santa Cruz. E depois, então, veio com o nome do Brasil. Mas esse é o tema hoje. Brasil, terra de Santa Cruz. Tomemos a palavra de Deus, irmãos. Você que já pegou. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. A Bíblia Ave Maria estará um pouquinho diferente. Nós estamos trabalhando com a Bíblia, a Sagrada Escritura, na nova tradução, na linguagem de hoje. Eu estou com a edição Paulinas, e nós temos aí à venda também. Você que quer essa nova tradução, é uma tradução mais simples, mais fácil de compreensão, para que a gente trabalhe nas casas com a evangelização. E você que não trouxe a palavra de Deus, que coloque a mão no seu coração, escute o que o Senhor quer te falar e quer me falar. Então, se o meu povo, que pertence só a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste tempo. Eu vou ler novamente, versículo 14. Então, se o meu povo que me pertence, só a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país novamente progredir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha para o seu irmão, para sua mãe e diga: você quer que seu país progrida? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Opa, você que está em casa aí, o povo aqui diz que sim. Então você também acolha a santa palavra de Deus. Na tradução da Ave Maria vai estar mais ou menos assim: se o meu povo se humilhar. Quem aqui gosta de ser humilhado? Levanta a mão aí. Ninguém, né? Ou graças a Deus não tem nenhum doido aqui, né? Todo mundo normal. Ninguém gosta de se humilhar, mas a tradução da Ave Maria diz bem assim, né? Se o meu povo se humilhar, voltar a face para me procurar e abandonar os seus pecados, eu ouvirei a sua oração. Aqui na nova tradução vai dizer que o Senhor fará o país progredir. Porque naquela época do rei Salomão, as pessoas estavam ali em batalhas, em guerras, na pobreza, as coisas não produziam, vinham os gafanhotos, comiam as coisas deles, as plantações deles, e as coisas não progrediam. Se nós queremos que as coisas progridam, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Às vezes nosso olhar está demais aqui para as coisas da terra, e nós esquecemos de olhar para as coisas do céu. Nós olhamos somente os obstáculos na nossa vida. Aquele que olha para os obstáculos, ele está olhando para onde? Para onde? Para baixo. Deus clama para que nós voltemos o nosso olhar para o céu. Em Colossenses capítulo 3, o Senhor vai dizer assim: buscai as coisas lá do alto, aonde está Cristo Jesus. E nós estamos buscando as coisas da onde? Aqui da terra.
A gente quer tantas coisas daqui da terra que a gente se mata, né? Trabalha 17, 18 horas por dia e soa a camisa, tá certo, o Senhor falou: eis que o homem trabalhará e ganhará o pão com o suor do seu rosto, né? Então, nós temos que trabalhar, mas que tudo aquilo que a gente faz não pode estar acima de Deus. Aquele que diz que ama mais a Deus do que o seu irmão, do que o seu pai, do que a sua mãe, não é digno de mim. Não é que Deus quer que você odeie seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Não, muito pelo contrário. O mandamento de Deus é o amor. Mas se nós estamos amando mais as coisas deste mundo, nós esquecemos das coisas de Deus e começamos a fazer o quê? O que o povo fez no deserto? O povo estava escravizado no deserto. E o que aconteceu lá? Começaram a murmurar. Lá no deserto. Aí o povo de Deus foi liberto da escravidão no deserto. E vai dizer que quando caminhavam no deserto, o que eles começaram a fazer? Murmurar de novo. E aí Deus enviou a serpente e começou a picá-los. E Moisés levantou a cruz. Uma serpente em forma de cruz. Quem olhava para a serpente era curado. A primeira coisa que aconteceu em nosso país foi a Santa Missa. O primeiro ato, a carta de Pero Vaz de Caminha, ele começa a dizer a beleza do país. Quando o capitão avista as terras brasileiras, né, vai dizer a história, vai dizer que ele viu quão beleza e viu um monte que chamou o Monte Pascal, porque eles estavam na oitava de Páscoa, 21 de abril. 21 de abril, eles já avistaram as terras. E no dia 22 de abril, eles pisaram em terras brasileiras. E vai dizer a carta de Pero Vaz de Caminha que eles viram homens andando na praia. Mais ou menos 8 homens andando na praia. E já disseram: esta é terra de Vera Cruz. Esta é terra de Vera Cruz. 1500, 22 de abril, na oitava Pascal, quando nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, estavam descobrindo a nossa terra. Eu até me emociono porque meu país, quando eu li essa passagem, eu via como está sofrendo o nosso país. Mexeram em tudo, mexeram nas nossas famílias, implantaram o aborto no nosso país. Hoje os pais e mães não querem ter mais filhos, estão destruindo as nossas famílias. E quando mexeram no nosso bolso, a gente foi para a rua pedir impeachment. Mas só porque mexeram no nosso bolso, começaram a cair a quantidade de empregos, a economia não crescia mais, a bolsa de valores lá embaixo. Economia, todas as instituições estavam falindo. O que é uma instituição? Comportamento. O comportamento das famílias, quais são nos dias de hoje? Estão destruindo nossas famílias, estão destruindo os nossos lares, estão destruindo a política. É engraçado que muita coisa a gente não aprende na escola, né? Quem aprendeu isso na escola? Você aprendeu que Pedro Álvares Cabral era da Ordem de Cristo e que ele trazia a cruz de Cristo no peito, e daqueles 1.500 que estavam lá dentro dos barcos, que eram 13 naus, né? Eram 3 caravelas e mais 10 navios, eram mais ou menos 1.500 pessoas, e dentre eles a grande maioria esmagadora eram evangelizadores, padres, missionários, e vieram aqui para evangelizar o nosso país. Por que será que nós temos uma grande nação, uma só língua? Os outros países se dividiram. Você pode ver a Argentina, qual é a língua? Espanhola. Paraguai, Uruguai, língua espanhola. E você vai subindo, Chile, língua espanhola, espanhola, espanhola. Só quando chega lá na Guiana Francesa, e na Guiana, que é língua inglesa, e a língua francesa. O restante é tudo língua espanhola. Eles se dividiram porque não era o Cristo que estava lá. O nosso país não. Muito pelo contrário, no Tratado de Tordesilhas, quando Pedro Álvares
Álvares Cabral vai então e volta com as riquezas, não só daqui, mas de todas as Índias onde ele percorreu, foi também para a África, foi para outros lugares. No Brasil, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele escreve: aqui não tem ouro, aqui não tem metais, mas aqui tem um povo maravilhoso, um povo bonito, de uma cor maravilhosa. E aí ele fala do pau-brasil. Por que pau-brasil? O nome do pau-brasil é vermelho. Vermelho que tingia roupas. Quando eles cortavam a madeira, as roupas ficavam tingidas daquele vermelho. Brasil, porque vem vermelho, brasa, do fogo. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo, irmãos. É o fogo que alimenta a nossa vida, a nossa nação. Um fogo que o rei de Portugal, não sei se vocês sabem a história, mas Dom Henrique, o príncipe Henrique, Dom Henrique, ele vendeu tudo que ele tinha para fazer as 13 naus. E ele via para que desbravasse o cristianismo no mundo. A primeira coisa que eles queriam fazer no Brasil não era pegar as nossas riquezas, mas era a evangelização. E por isso, no dia 26 de abril, acontece a primeira missa. A primeira missa. E vai dizer a tradição e a carta também de Pero Vaz de Caminha, que mais ou menos no primeiro dia tinham uns 8 índios. No segundo dia foram vindo mais índios. No terceiro dia, no quarto dia e no dia 26, quando rezou a primeira missa, no segundo domingo de Páscoa, ao qual nós celebramos a festa da misericórdia, celebraram então a Santa Missa. E diz lá a carta de Pero Vaz de Caminha que tinham aproximadamente 70 índios já. E como os homens estavam embaixo da cruz de Cristo que eles levantaram com o pau-brasil, Brasil vermelho, vermelho do sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós. Terra de Santa Cruz, irmãos, nossa terra de Santa Cruz não é a terra da corrupção, não é a terra das coisas erradas, mas é a terra de Cristo, onde fincaram a bandeira de Santa Cruz, onde fincaram a bandeira da cruz de Cristo, e nem os índios, sem conhecerem a nossa língua, ficaram fora, foram para debaixo da cruz. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são documentos históricos na carta de Pero Vaz de Caminha que está no Museu do Tombo em Portugal. Não é mentira, irmãos, é verdade. E aconteceu a evangelização no nosso país, porque homens e mulheres desbravaram o oceano. Você já pensou por que a gente faz tanta piada com português? Se tem piada é de português, Português é tudo burro, português não presta. Será que não colocaram isso no nosso coração? Será que não foram ideologias que foram sendo plantadas no nosso meio para que a gente odiasse a nossa nação, para que os nossos jovens fossem embora do nosso país dizendo: o meu país não presta? Quem aqui já ouviu algum jovem dizendo que queria ir embora? Levanta a mão. Todos nós. Isso sim, é que eu não perguntei para vocês levantarem a mão, Mas quantos de nós pensamos muitas vezes em ir embora e abandonar a nossa nação, porque nós vivemos numa nação onde está reinando a corrupção? Nem sempre foi assim, irmãos. Nem sempre foi assim. É a graça de Deus que foi construindo a nossa história e trilhando o caminho da cruz. Quero aqui voltar então para o nome Brasil. Brasil por quê? A brasa, o vermelho da brasa, o vermelho que tinge. Mas eu quero falar do vermelho do sangue de Cristo, porque se Cristo não tivesse dado a sua vida na cruz por nós, nós não teríamos nem este nome aqui, porque não viriam homens guerreiros, para desbravar um mar violento. Alguns dizem: não, mas Colombo já tinha descoberto o Brasil. Não. Quem tinha a tecnologia naquela época era Portugal. O único país que tinha a tecnologia de navegação, e Colombo vai para Portugal para saber os caminhos das Índias. E quem mostra para eles? Os portugueses. A ordem dos cavaleiros de Cristo. E a grande maioria daqueles homens que vieram nos barcos, isso eles não tiraram de nós, porque as fotos vão dizer. Depois tinha uma imagem chegando às caravelas. Não sei se já passou, mas quando você vê as caravelas, o que tem? Quais são os brasões que trazem?
é o brasão da Santa Cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Por que será, irmãos? Porque Cristo quis reinar numa nação. E hoje nós somos o país mais católico do mundo, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, irmãos? Pode aplaudir, porque é a graça de Deus e é a graça da evangelização. Eu quero falar um pouco da nossa história, porque a nossa história foi construída com a bandeira portuguesa e tiraram isso de nós. E muitos hoje odeiam os portugueses, porque falaram de uma história para nós, uma única história. Um grande pregador e palestrante também na igreja, chamado Evandro Bussi, ele faz um comparativo de história. Ele diz assim: pensa numa família de 10 irmãos. Um irmão brigou com todo mundo, foi embora. E outros irmãos viveram ali as dificuldades, viveram ali os problemas da família, mas viveram também as vitórias da família, viveram as graças da família. Como esse irmão que foi embora conta a história da sua família? E como aqueles irmãos que ficaram ali contam a história da sua família? Contaram somente um lado da história para nós. E nós acreditamos nessa história. Irmãos, o nosso país é terra de Santa Cruz. Porque os cavaleiros da Ordem de Cristo vieram aqui e plantaram na Baía de São Salvador, na ilha de São Salvador, a Santa Cruz de Cristo. E disseram: esta nação é de Cristo Jesus. Amém? Amém. Para não me alongar muito, eu quero falar. 389 anos depois, um pouquinho antes, nasce a princesa Isabel. A gente sabe tantas histórias da princesa Isabel, mas uma delas é que ela libertou os escravos. Antes da Lei Áurea, ela fez uma lei que é a lei do ventre livre. Os filhos de escravos no nosso país não seriam mais escravos. Isso em 1871. Foi uma lei que Isabel, princesa Isabel, a imperatriz, fez no nosso país. E estava lá o embaixador dos Estados Unidos quando aquilo aconteceu. E naquele dia, naquela câmara, naquele local, naquela assembleia, desceu uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas. Para celebrar aquelas mães, mas para dizer que o Brasil também tem uma mãe. E essa mãe é Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isabel não podia ter filhos, 11 anos casada e não tinha filhos. Com acho que é Dom Deu, isso mesmo. Dom Felipe Orleans de Bragança Deu, esposo de Isabel, 11 anos. E ela vai então consagrar o seu casamento a Nossa Senhora. E ela então ganhou 3 filhos, consagrados a Nossa Senhora. E depois disso, em 1888, ela vai dizer, e olha que a data, que interessante, 13 de maio de 1888, então a princesa Isabel consagra o nosso país a Nossa Senhora. E ela que faz a coroa para Nossa Senhora. E antes disso ela já tinha dado um manto com 21 das capitanias, que agora são estados, agora 23 estados. Deu um manto para Nossa Senhora. E depois do manto, ela deu a coroa para Nossa Senhora. Ela. E então em 1888, por conta da libertação dos escravos, ela é deporta do país. E aqui eu queria ler para vocês esse videozinho, esse pequeno videozinho, eu queria mostrar para vocês. E que nós possamos ir acompanhando. Você que não está em casa, eu vou ir lendo também, para mostrar um pouquinho do que foi esta mulher nessa história. E tem muitos livros, biografias, e nenhum de nós se interessa. Quem aqui já leu a biografia da princesa Isabel? Levanta a mão aí. Nenhum. Não lemos. Sabe por que não lemos? Porque criaram dentro de nós um ódio por Portugal. Criaram dentro de nós
até mesmo um desprezo por Portugal. Mas foi de lá que veio a nossa fé. E de lá da história do nosso país. Eu espero que essa pregação de hoje infunda em nós um amor pela pátria. Os israelitas, eles tinham um amor tão grande pela sua pátria, que mesmo fora na diáspora, eles olhavam para onde apontava a sua pátria, o seu estado, e ali adoravam o seu Senhor, porque essa pátria nossa da terra remete também à pátria celeste. Como nós começamos essa pregação, se nós olhamos somente para os problemas, para as dificuldades, e paramos de olhar para Deus, e paramos de olhar para o céu, então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo como aqueles homens e mulheres que só reclamavam no deserto. Duas frases da princesa Isabel. A primeira: assim que ela libertou os escravos, em 13 de maio de 1888, um conde olhou para ela e disse: você festeja junto com todos a libertação dos escravos,
mas hoje você perde o seu reinado. E ela olhou para ele, bateu na mesa e disse assim: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. Eu daria pela libertação dos escravos da minha pátria, do meu país. E uma segunda frase, assim que terminou a libertação da escravatura, uma festa no Rio de Janeiro e em todo o país. E como eu disse, 600 mil mortos nos Estados Unidos pela libertação dos escravos. No Brasil não morreu um, por conta de uma mulher que reinava no nosso país, enquanto seu pai estava tratando de enfermidade. Ela escreve uma carta para o seu pai e diz: pai, assinamos a lei da libertação dos escravos. E quando ela faz isso, o pai dela se alegra lá, retorna a carta, e ela disse nessa carta: hoje eu comunguei pelo Senhor, pela sua saúde. O pai dela foi curado, voltou para o Brasil e continuou a reinar. Dom Pedro II. Depois disso, então, ela foi exilada do país. E ela disse assim: eu perdi o meu reinado, me expulsaram. A primeira rainha do país. Mas eu deixo aqui uma rainha. E por isso ela coroou Nossa Senhora Aparecida, a qual está aqui, padroeira do nosso país, padroeira do Brasil. Ela diz: eu vou, mas ficará uma rainha. E essa rainha é Nossa Senhora Aparecida. Amém? Amém. 3 pontos para a gente finalizar. Primeiro, se eu me humilhar, deixar os meus pecados. Segundo, procurar a face de Deus e renunciar ao meu mau procedimento, o Senhor sarará a minha terra, o Senhor sarará a minha família, o Senhor sarará o meu emprego, o Senhor sarará a minha vida. Vamos ficando de pé. E tantas coisas hoje nós precisamos colocar nas mãos de Deus. E que nós possamos depois meditar em casa esse versículo. Olha, um único versículo. E quanto a gente aprendeu hoje. O nosso país foi construído pela cruz de Cristo. Essa terra é terra de Santa Cruz. Que nós não murmuremos mais, porque vão chegar e falar: esse país não presta. Vão falar: aqui é um país da corrupção. Vão dizer: esse país não vale nada, eu vou embora, eu não amo minha nação. E você dirá: o meu país é terra de Santa Cruz. Amém? Amém. Vamos então colocar não somente o nosso país, mas a nossa casa, a nossa família. O nosso país foi construído em família, em torno da família, em torno do Cristo, em torno da fé católica apostólica romana. E que a gente possa viver essa passagem, Senhor, que nós possamos nos humilhar, procurar a face de Deus e renunciar ao mau procedimento. E o Senhor abençoará a nossa nação. Feche seus olhos nesse instante. Coloque a mão no seu coração. Nós acabamos de viver a Semana da Pátria. Com o grito da independência, nós celebramos a Semana da Pátria. Então declare agora com a sua voz: Senhor Jesus, reina no meu país. Senhor Jesus, reina na minha nação. Senhor Jesus, reina nos políticos. Reina sobre a política. Senhor Jesus, reina sobre a nossa economia. Senhor Jesus, reina sobre a nossa economia. Reina sobre a nossa família. Reina, Jesus, sobre a nossa fé católica apostólica romana, ao qual trouxe para o nosso país, terra de Santa Cruz, a cruz de Cristo, do pau-brasil, vermelho de brasa, vermelho do sangue de Cristo, e que possa lavar, Senhor, a nossa nação. Vem, Senhor, com teu Espírito. Com os olhos fechados agora, com a mão no coração, nós vamos cantar essa canção.